Então, o povo Chocó é um povo de bastante resistência, né? Atualmente, a comunidade Chocó ela é uma comunidade bastante diferenciada no que diz respeito às outras comunidades, assim, que eu tenho percebido isso, né? Principalmente aqui no Nordeste. No Nordeste, a gente tem vários povos que ainda estão em conflito de terra, né? Em conflito de luta pelo território. Se você pegar ali, por exemplo, a Bahia, o sul da Bahia, aquela região ali, né? A gente tem muitos conflitos de indígena com latifundiários, com os fazendeiros ali nos territórios. A comunidade Chocó hoje está no território do estado de Sergipe e é a única comunidade, né, que não tem nenhum conflito de terra atualmente, né? A gente tem toda a nossa terra demarcada aqui no estado de Sergipe, né? O nosso processo de regularização, ela se deu ali a partir da década de 90, né? A homologação aconteceu na década de 90, 93 especificamente, no governo Fernando Collor de Mello, e a finalização do processo de regulação territorial, ela se deu ali entre 2000, né, 2003, né, com a última fazenda sendo, né, incorporada ao nosso território de origem, que é a Terra Caiçara, né? O nosso território, ele não tem mais conflitos territoriais, porque a gente já reivindicou todo essa terra que nos pertence, né? Desde o período colonial, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, no século XIX com maior intensidade. No século XIX, a luta do povo Chocó, se a gente for visitar os documentos históricos, ela tem um processo territorial, né, com maior afinco ali do processo territorial, iniciando no século XIX, basicamente depois da Lei de Terra de 1850, né, mas que depois tem um silenciamento ao longo da história e que ela vai ser retomada na década de 70, né? Claro, não vou falar aqui agora basicamente por que aconteceu esse silenciamento, que eu teria que voltar também um pouco na história e tentar explicar alguns contextos, e a gente ia passar muito tempo aqui para tentar entender alguns aspectos. Mas, atualmente, o povo Chocó tem a comunidade bastante estruturada, né? Claro, isso se deu, basicamente, né, após o processo de luta, né, do território. Depois da homologação do território, a gente, né, eu digo a gente, enquanto Chocó, retomamos as nossas práticas culturais, que até então, né, praticávamos escondido, justamente por conta dos fazendeiros na época, que se a gente dissesse que era, né, e falasse que era indígena, eles colocavam a gente para fora, né, batiam. A gente tem muita história oral em relação a isso. E após a homologação, a gente tem a retomada dos nossos rituais, né, do Oricuri, né, do Toré. Temos outras reivindicações, né? Por exemplo, aqui como eu comecei a nossa fala, a própria escola, ela é uma escola que, né, ela vem desse processo histórico de luta, né, do reivindicação do povo Chocó após essa homologação do território. Nós temos escola, nós temos um posto de saúde, nós temos um CRAS na comunidade, né? As casas da comunidade hoje são casas de alvenaria, né? Claro, a gente tem que tentar entender esse processo histórico que os povos indígenas acompanham dentro dessa modernidade, vamos dizer assim, né, dentro da contemporaneidade, que é a dinâmica dessa cultura, né? A cultura é bastante dinâmica. Então, quando a gente pensa em povos indígenas, não temos que pensar nos povos indígenas só os indígenas que vivem, por exemplo, ali na região do Amazonas, que vivem no Inhoca. Não, os povos indígenas acompanham esse processo cultural, né, que é bastante dinâmico. Então, a gente também temos, dentro da nossa comunidade, praticamente a comunidade do povo Chocó, as casas em alvenaria mesmo, nós temos posto de saúde, né, como eu falei aqui, uma quadra, né, para se ter uma ideia, tem uma igreja na comunidade, só que essa igreja é uma igreja histórica, né, essa igreja ela foi colocada na comunidade de Chocó no período colonial, no século XVII, basicamente ali entre 1671, quando os jesuítas vêm para essa região, mas só que essa igreja ela foi implantada pelos próprios capuchinhos, né? Os capuchinhos franceses que vieram para essa região aqui do sertão, colonizar os indígenas aqui do sertão. Então ela ficou, né? Uma época, meu povo queria derrubar a igreja, mas depois, né?
conta de um entendimento histórico, vamos pensar assim, decidiu não derrubar, né, e ficar com essa igreja dentro da comunidade como algo de pensar a sua própria historicidade também, né, né, como um patrimônio, né, que fale sobre a sua história, né, e que a partir dessa perspectiva histórica, você se reafirme enquanto Chocó, enquanto condição de direito também, porque a igreja em si, ela é um patrimônio do Estado, hoje, tombada, mas que ela traz a história do povo Chocó nas entrelinhas, né? Então, a comunidade, ela é dessa forma, uma comunidade bastante estruturada, que temos médicos, enfermeiros, professores, posto de saúde, temos um CRAS, né? A escola, uma comunidade bastante diferenciada, vamos dizer assim, das outras comunidades que ainda estão aí em processo de reivindicação dos seus territórios, né?